Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Carlos Júnior, eu faço parte da Sociedade Brasileira do Design Inteligente e nós estamos aqui na segunda temporada do programa Alinhando os Ponteiros. Então, gente, hoje é um assunto muito importante, nós vamos falar sobre as lacunas da evolução, em específico o vulcanismo, que é um assunto aí que está muito em alta na internet. Então, gente, fica ligado que o Alinhando os Ponteiros acabou de iniciar. Quando a gente fala de as lacunas da evolução, nós entendemos o como a evolução ela é frágil e como ela tem problemas sérios, lacunas que na verdade ela não consegue preencher. E ela acaba utilizando argumentos que são péssimos, até um pouco estranhos, por exemplo, como o vulcanismo, para tentar justificar, por exemplo, o surgimento da vida, como, por exemplo, o RNA, que isso tenha surgido supostamente em lava de vulcão, o que é uma loucura direta. E quem vai falar sobre isso é o nosso querido Dr. Kelson Mota, né, Ed? É isso aí. E é com você, Kelson. Seja à vontade. Para nós é de grande satisfação estar aqui com todos vocês. E para que a gente não perca o nosso tempo, então nós vamos iniciar com a nossa primeira palestra magna do dia. E nesse momento eu convido ao palco ele que desde 1992 é professor de carreira na Universidade Federal do Amazonas, na área de Físico-Química. É mestre e doutor em Físico-Química pelo Instituto de São Carlos da Universidade de São Paulo e também é o nosso vice-presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Então, uma salva de palmas para receber Kelson Mota! Bom dia a todos. Depois dessa nova música da Helena, a gente está animado. E hoje eu vou falar sobre os meteoros das lacunas. Não, isso daqui é do ano passado. Nós vamos falar sobre as lacunas da evolução química, parte 2. Vulcanismo, ano passado, falando sobre os meteoros. Foi algo que chamou muita atenção, muita gente entrou em contato. Os alunos do curso de pós-graduação em Design Inteligente perguntaram se eu poderia fazer a parte 2. E aí está, vulcanismo. Meus queridos, quando nós falamos de evolução química, ontem nós vimos um pouco a Mayara falando, vimos o Rodrigo falando também, o Rodinei. Nós temos muitas lacunas dentro da teoria da evolução química. E nós vamos ver que essas lacunas, elas só podem ser aceitas por fé. Então vamos começar com isso. E eu quero já começar lembrando o que é a teoria da evolução química. Não sei se dá para chegar mais para perto aqui. Bem, vai ter que ficar aqui perto mesmo. Tem microfone? Não tem. Gente, a teoria da evolução química, ela vai dizer que uma série linear de reações químicas, essas reações químicas prebióticas, antes de existir a vida, a partir de compostos muito, muito simples, inorgânicos, elas se complexaram com o decorrer dos anos, com o decorrer das eras, e deram origem aos blocos fundamentais de vida. Então você tem, volta para cá, aqui. Então você tem, no caso, a evolução química começando a Terra, ali no período radiano, e ela vai se formando no decorrer das eras, até nós chegarmos aqui no nosso caso, no último ancestral comum, o Luca. Isso aqui vai começar dentro da era proterozoica, e você vai ter, dentro da linha da evolução química, essa série. Primeiro, você tem a formação da Terra, formação de uma hidrosfera, você começa a ter uma síntese prebiótica, essa síntese aumenta, você gera protosequências, essas protosequências vão dar origem às primeiras sequências de RNA, esse RNA, ele se complexa, vai dar origem a DNA, proteínas, e por um salto de fé, você tem a formação de protocélulas, e num salto metafísico, você tem a formação do primeiro organismo vivo funcional. Daí em diante, você tem, dentro do caso, a evolução darwiniana, e a vida ela vai se diversificar. Muito bem, mas quando nós falamos em evolução química, o que nós temos não é o que sabemos, é o que nós não sabemos.
O que nós não sabemos? Nós não sabemos tudo isso daqui dentro da origem química da vida. Nós não sabemos como os compostos orgânicos básicos foram criados, a origem das espécies reativas, o fósforo, de onde veio o oxigênio, como os nucleotídeos se polimerizaram e assim por diante. Gente, são muitas as lacunas dentre as muitas etapas prebióticas que nós temos na abiossíntese, principalmente quando nós temos o salto inorgânico para o biológico. Aqui são o que nós não sabemos, mas tem muito mais coisas dentro da evolução química. A evolução química é uma das áreas que eu trabalho no laboratório. Então, nós dizemos que a evolução química, como disse uma vez Churchill, é uma charada embrulhada em um mistério dentro de um enigma. E a questão é, como é que eu posso preencher essas lacunas? Eu posso preencher de várias maneiras. Uma delas, você pode explicar a partir dessas 3 ideias. Você pode dizer o seguinte: se não houve uma causa inteligente, se não houve um processo intencional formando todas as coisas como nós conhecemos hoje, como é que eu posso explicar as lacunas da evolução química? Você pode explicar, primeiro, por processos químicos ainda desconhecidos. Você diz assim: olha, isso aconteceu no passado, coisas que nós não conhecemos, processos químicos especiais, que só podiam acontecer na Terra antiga, em condições extremas, ou processos físico-químicos aleatórios que, por causa e efeito, se estabilizaram no decorrer das áreas. Então, quando você encontra artigos sobre química prebiótica, em geral, eles vão invocar um desses 3 tipos de explicação: desconhecidos, especiais, aleatórios. Quando nenhum desses 3 funciona, na impossibilidade, você pode invocar várias causas. Uma delas seria o quê? Impactos de corpos celestes, meteoros, cometas, poeiras espaciais. Você pode invocar, tem milhares de artigos colocando meteoro na lacuna, mas não é só isso. Você também pode invocar vulcanismo. E aí, vulcanismo, nós temos aqui as fontes hidrotermais, os vulcões, as fissuras de magmas, as plumas vulcânicas, e você vai ficar impressionado como é possível invocar um vulcão, ou alguma coisa, o vulcanismo, nós gostamos de chamar, para preencher essas lacunas. Eu achava que os meteoros, de fato, eram os mais utilizados. A quantidade de artigos que invocam algum tipo de corpo celeste para preencher uma lacuna é muito grande. Mas vulcanismo supera em número a quantidade de trabalhos publicados científicos invocando algum tipo de vulcanismo. Eu tive muito trabalho para selecionar quais eram os melhores artigos para apresentar aqui. Eu vou apresentar somente 10 casos. E aí vocês podem depois, no final, dizer assim: olha, de fato nós somos frutos de um vulcão. Ok? Vamos começar com esses 10 casos aí? Vamos começar com o primeiro caso. Problema 1, como os primeiros compostos orgânicos foram sintetizados. Então, ontem, a Mayara mostrou que o negócio não é fácil de sintetizar, mas a ideia é o seguinte: a formação de moléculas orgânicas reativas necessárias para formar esses primeiros blocos de construção é um dos pré-requisitos para a biogênese. Então, você tem que começar com substâncias simples e elas vão sendo construídas. Constrói o quê? Constrói todas essas substâncias aqui. O problema é como é que isso se deu no passado. Quais são as hipóteses que nós temos? Gente, temos várias, essas daqui são as principais. Você tem o quê? Uma entrega exógena, ou seja, esses compostos vieram de fora da Terra. Esses processos, eles aconteceram dentro da Terra por processos de alta energia. Por exemplo, a experiência de Miller é um processo de alta energia, relâmpagos, explosões e por aí por diante. Fontes hidrotermais é uma coisa que está em voga, hoje em dia está morrendo, mas a pessoa diz: olha, a vida começou em fontes hidrotermais, ou eventos em larga escala capaz de reduzir a atmosfera terrestre. O problema dessas ideias é que todas elas têm grandes dificuldades. Você não consegue fechar nenhuma dessas hipóteses por dificuldades inerentes à conjectura. Por exemplo, essa última aqui, eu teria que ter uma atmosfera terrestre totalmente em escala reduzida, mas para isso eu teria que ter um impacto de um meteoro na faixa aí de 10 a 23 quilos. 10 a 23 quilos é alguma coisa de 100 quintilhões de toneladas, e ele com núcleo de ferro. Então, para você aceitar essa hipótese aqui, você tem que pensar que uma lua caiu na Terra
e o seu núcleo era de ferro. Então, em todos os casos, nós temos dificuldades inerentes e você não consegue acessar. Mas como foi formado, então, esses primeiros compostos? Mas, já que eu não posso aceitar essas ideias comumente invocadas, né, eu tenho que invocar alguma coisa externa. E qual é a coisa externa que eu vou invocar? A primeira solução é simples. Vou pegar da palestra passada de hoje. Junta um meteoro e um vulcão e vai estar tudo certo. Então, aqui nós temos um artigo, esse artigo aqui, ó, novinho, 2023, peguei um bem novinho, ele vai dizer o seguinte: partículas oriundas de meteoros e de vulcões, essas partículas, elas permitem que haja reação entre CO2 e hidrogênio que tem na atmosfera. Eles fizeram uma simulação em laboratório com isso e pensaram o seguinte: olha, se essas partículas de vulcões e de meteoros entraram na Terra, eles catalisaram essas reações. Como é que a gente prova isso no laboratório? Então eles fizeram o seguinte experimento: eles moeram cinzas vulcânicas e lascas de alguns meteoros, moeram bastante para dizer o seguinte: o meteoro caiu na Terra e ele pulverizou completamente. Então vamos moer no laboratório. E aí é o seguinte: como é que eu vou fazer essas partículas reagirem? Aí eles dissolvem em ácido nítrico, impregnam isso daqui em alguns substratos catalíticos que eles escolheram a dedo, inserem num autoclave, um autoclave com bastante pressão, até 45 bar de pressão, nós vivemos mais ou menos a 1 bar de pressão, temperaturas altíssimas, e aí eles vão misturar o CO2 e o H2 do ar por até 4 dias. Então eles deixam isso daí por 4 dias, em alta pressão, numa incubadora, e aí eles identificam álcools, aldeídos e alcanos. Qual é a conclusão que eles disseram? No passado, por vulcões e meteoros, todos os compostos orgânicos básicos foram formados. Então, achei interessantíssima a conclusão do trabalho, que diz o seguinte: descobrimos, eles não descobriram nada, tá? Isso aqui nós sugerimos, mas lá na tradução, descobrimos que até 6 vezes 10 elevado à oitava quilos por ano de produtos orgânicos prebióticos poderiam ter sido sintetizados por esse processo aqui, né, em escala planetária, a partir do CO2 presente no ar. Ele está falando isso aqui do radiano. O radiano durou aí por volta de uns 2 bilhões de anos. Se isso era tão comum e produzia essa quantidade por ano de produtos orgânicos, em 2 bilhões de anos a Terra estaria praticamente embaixo de um oceano orgânico de produtos orgânicos e não teria vida. E é interessante, tem uma ideia, essa ideia eles criam uma pequena experiência em laboratório. Realmente, você pode produzir isso em laboratório com esse sistema, mas daqui você dizer que foi devido a vulcões e meteoros é um salto de fé. Mas se você não consegue explicar de outra forma, você tem que invocar um vulcão. Ok? Então, esse é o primeiro problema resolvido. Solução: junta um vulcão, junta o meteoro, coloca CO2, coloca hidrogênio e prepara a experiência bonita no laboratório. O cara disse: foi assim que aconteceu no passado. Não tenho essa fé toda, não. Mas vamos para o problema 2. Como explicar a existência da atmosfera redutora proposta por Miller? Todos aqui já ouviram ontem a experiência de Miller, vocês já estão cansados de saber a experiência, né? Já foi explicado, eu não vou explicar de novo. A ideia é que tem aqui um composto, né? Um aparato com gases. Esses gases não têm oxigênio, deixam ali por 2 semanas, nessa atmosfera basicamente sem oxigênio, coloca ali uma série de descargas e, pum, no final tem uma série de aminoácidos. Essa experiência de Miller já está desacreditada dentro da academia, gente, já faz aí mais de 3 décadas. O próprio Miller, ele escreve no artigo dele original que esses rendimentos, eles foram baixos em relação ao total de energia despedida. Ele escreve isso no próprio artigo. E não é só isso. Um dos pais da química prebiótica, Orgel, ele vai dizer o seguinte: estudos recentes convenceram a maioria dos pesquisadores preocupados com a atmosfera da Terra primitiva que ela nunca, olha bem, nunca poderia ter sido fortemente reduzida. Se isso for verdade, os experimentos de Miller e a maioria dos outros estudos iniciais da química prebiótica são
irrelevantes. É um cara que é da área da química prebiótica. É um cara que diz as coisas apareceram em termos de evolução química. Mas, se é esse o caso, né, nós temos que entender algumas coisas. Se você não tem oxigênio no passado, porque a ideia de que se eu não tinha uma atmosfera redutora, eu não tinha oxigênio no passado, então eu não teria a formação de uma camada de ozônio. E se eu não tenho a formação de camada de ozônio, Maiara falou ontem claramente, nós teríamos radiação ultravioleta direto na Terra, qualquer composto orgânico que formasse seria decomposto. Então, notem bem isso daí. Mas a questão é o seguinte, a ideia de Miller já caiu por terra faz tempo, mas será que isso já convenceu a academia? Gente, ainda que já tenha se provado que essa experiência não funciona a contento, nós continuamos a ter muita gente nos laboratórios dizendo assim, não, a atmosfera redutora no passado, ou seja, a atmosfera no planeta Terra não tinha oxigênio, continua funcionando. Então, como eu posso explicar a atmosfera redutora proposta por Miller? Então, tem alguns artigos que vão dizer o seguinte, essa atmosfera redutora aconteceu nas plumas vulcânicas na presença de relâmpagos. Toda vez que você tem uma erupção vulcânica, dependendo do tipo de erupção, essas plumas vulcânicas, essa coluna que é ejetada do vulcão, ela pode gerar fortes relâmpagos. Então, você tem ali um desequilíbrio de cargas, e aí esse artigo, bem interessante, eles vão eles vão revisitar o experimento de Stanley Miller, e eles vão chegar à conclusão que, de fato, existiu uma atmosfera redutora no passado da Terra. Onde estava essa atmosfera? Exatamente nas plumas vulcânicas. E aqui cabe uma história. Quando Stanley Miller morre, eu acho que em 2007, alguns pesquisadores tiveram acesso ao material que ele deixou na Universidade de Chicago, muitos anos antes, e eles descobriram uma coisa fantástica. Eles descobriram 5 experimentos de Miller, usando aparatos diferentes, esse é um deles, que é diferente daquele aparato original. E eles encontraram também as caixas desses experimentos que, estranhamente, Miller nunca quis publicar. Então, eles disseram o seguinte, olha, esse aparato a gente nunca tinha visto, esse aparato semelhante ao anterior, só que nesse aparato ele joga vapor d'água direto, bem nos eletrodos. Alguém teve a ideia de dizer o seguinte, rapaz, isso parece um vulcão. Nós temos ali água e vapor caindo diretamente no vulcão e os relâmpagos estão agindo nesse vapor de água. Então, eles chamaram isso daqui da experimento de descarga elétrica vulcânica de Miller. Miller nunca pensou isso daí. Eles pegaram a borra desse material, refizeram, não a experiência, fizeram novas análises e encontraram novos aminoácidos. Qual é a conclusão que eles chegam? Eles vão chegar à conclusão seguinte, esse segundo aparato de Miller, ele, na verdade, é um vulcão. Então, o Miller adicionou esses compostos, mais uma vez, não tem oxigênio, eles reanalisam esses compostos, encontram aminoácidos, e a conclusão, por fé, é essa, raios vulcânicos podem ter gerado localmente as condições de uma atmosfera redutora de síntese prebiótica. Pronto, Miller sempre esteve certo, sempre houve atmosfera redutora no passado. Mas é claro que isso daí é uma bobagem. Eles vão dizer assim, olha, tá bom, não era em todo o planeta, mas mesmo que não fosse global, pode ter havido a síntese localizada. Ou seja, Miller não funciona, mas eu posso invocar um vulcão para que aquela experiência dele não caia no descrédito. Ok? Então, temos uma atmosfera redutora. Se você não crê numa causa inteligente, se você não crê numa causa intencional, você vai ter que apelar para isso daí. Parece ruim? Tem mais. Vamos pegar esse terceiro problema. Como se deu a síntese prebiótica e o crescimento da cadeia do RNA? Gente, isso é um mistério completo. Tem muita gente trabalhando em cima disso até hoje, é a proposta do Mundo RNA, nós não temos nenhuma proposta fechada, e aqui eu vou colocar somente 4 pessoas que trabalham com isso, e olha o que eles disseram, e aqui eu quero lembrar que nós temos o Gilbert, que deu origem à ideia do Mundo RNA, nós temos o próprio Agel, que é um dos pais da química prebiótica, Shapiro, que é alguém muito famoso, e você vai ter ali Richard falando sobre isso. Olha o que eles disseram. Primeiro, ali, Gilbert, ele vai dizer assim, a vida começa com o aparecimento do primeiro polinucleotídeo autorreplicante, é aí que começa.
Orgel e outros vai dizer o seguinte: a estrutura do RNA é o pesadelo do químico prebiótico. Nós não temos como imaginar de onde surgiu isso daí. Shapiro, ele é muito mais claro. A estrutura é complexa demais para ter surgido espontaneamente. E essa última, que eu acho um primor, ele diz assim: experimentalistas do campo da química prebiótica se esforçam para encenar o que pode ter acontecido quando a vida surgiu, olha bem, da matéria dos animais. Se esforçam. Vale a pena relatar a frequência com que a intervenção humana foi necessária para obter um resultado específico em seus estudos. Isso daí está lá na Nature Communication. A pessoa dizendo assim, a gente se esforça para tentar encontrar alguma coisa e o tempo inteiro tem intervenção humana. Ou seja, nós não sabemos como se deu o crescimento e o aparecimento, da cadeia de RNA. Mas quando eu não posso explicar, por nenhum daqueles 3 motivos, eu posso invocar um vulcão. Então você tem esse artigo aqui, 2022, novinho também. A proposta do artigo é o seguinte: vidros vulcânicos, esses vidrozinhos aqui, converteram, agora olha a ideia, eles converteram ribonucleosídeos fosfatados em ácidos polirribonucleicos. Eles disseram assim: no passado já existiam ribonucleosídeos bonitinhos, e aí, na presença desses vidros vulcânicos, isso aí foi catalisado em ácidos polirribonucleicos, e isso daí deu origem, àquelas cadeias de RNA. A ideia, gente, é interessantíssima. Esse é um artigo belíssimo. Eu digo para vocês que é um artigo belíssimo na área de química prebiótica. Eles simplesmente pegaram várias amostras de vidro vulcânico, nessa massa aqui, misturaram na presença desses vidros água e colocaram, que legal, a mistura de todos os 4 ribonucleosídeos já fosfatados dentro do material. Já estava tudo bonitinho lá. Eles já pegaram os ribonucleosídeos já com fosfato bonito, colocaram aqui dentro e aí ajustaram o meio, 25 graus Celsius, estou pensando em vulcão, 25 graus Celsius pequenininho, pH muito controladinho, com tampão não pode, e deixaram isso daí por um bom tempo, 20 horas, e no final, qual foi o resultado que eles obtiveram? Isso aqui a gente faz no laboratório. Encontraram ácidos polirribonucleicos, 3,5 e 2,5. Para nós, no nosso RNA, nós só temos o 3,5. E encontraram com tamanhos razoáveis, até 150, nucleotídeos. Isso é pronto. Encontramos RNA, foi assim que aconteceu no passado. Gente, isso daqui é uma síntese que a gente faz no laboratório. O que eles usaram? Eles usaram lascas de vidro vulcânico e disseram assim: olha, isso daqui é o que catalisou. Agora, claro, dá tudo certo? Não. Eles vão ver que esses polinucleotídeos aqui, eles não são exatamente aquilo que eles queriam imaginar. Consegue uma quantidade razoável e eles vão dizer assim: sugere que os polirribonucleotídeos estavam disponíveis para ambientes radianos. Agora eles colocam se, somente se, os trifosfatos estivessem. O problema é que os trifosfatos não estavam lá obtidos. E eles chegam a uma conclusão que eles são obrigados a colocar, o seguinte: uma fração substancial das ligações desses ácidos polirribonucleicos, eles não eram do tipo 3,5, eram do tipo 2,5. Na nossa cadeia de RNA, nós só temos 3,5, que permite que um nucleotídeo ele se ligue a outro. Então, eles disseram assim: olha, a gente não pode descartar que a reação também deu esses ácidos 2,5. Mas o que eles vão dizer? Olha, no passado foi isso que aconteceu. Acredite, se quiser, mas o trabalho é lindo demais, eles conseguem fazer uma série de testes, mas isso não quer dizer automaticamente foi o que aconteceu no passado. Quer dizer o quê? Que nesse tipo de sistema em laboratório, a partir de sistemas que eu já tenho muito bem definidos, com alta pureza, é claro que eu vou obter ácidos polirribonucleicos. Mas o cara vai dizer, com um vulcão é possível. Muito bem, vamos para o problema 4. Esse daqui, talvez vocês quase não ouviram falar em TDI, mas é um problema perturbador do ponto de vista da vida na Terra.
Qual a origem dos compostos nitrogenados reativos? Isso é algo que a gente quase não fala aqui, né? Gente, o nitrogênio na nossa atmosfera, ele basicamente está na forma de N2. E a vida na Terra, como nós temos hoje, principalmente a parte vegetal, ela precisa de nitrogênio, que a gente chama de nitrogênio reativo. Só que a maior parte está realmente na faixa de N2. N2 é um gás que a gente diz que é termodinamicamente, cineticamente instável, ele é pouco reativo, e os processos biológicos atuais, eles conseguem, acho que eu não sei se você lembra do ciclo de nitrogênio, que estudado no ensino médio, nós temos hoje bactérias no nosso planeta, nós temos uma série de enzimas que conseguem captar, no caso, o N2 da atmosfera, e nesse ciclo transformar isso em amônia, em nitrito, e isso vai para as plantas, e isso permite que o solo seja fertilizado, e você vai encontrar outras substâncias, outros organismos que conseguem de novo sintetizar a partir de nitritos e nitratos, N2, e você tem o ciclo aqui do nitrogênio na nossa atmosfera. Isso permite principalmente que as plantas vivam, nós chamamos aí de fixação do nitrogênio no solo. Só que, se no passado a nossa atmosfera não era inerte e não tínhamos plantas, não tínhamos bactérias, não tínhamos enzimas que catalisavam isso daí, a questão é, de onde veio esse nitrogênio reativo ou compostos nitrogenados reativos? Porque para nós hoje, isso é fácil, essas bactérias elas conseguem, a partir do nitrogênio do ar e na presença de ATP, gerar o que é amônia, e não só isso, consegue a partir da amônia manter o ciclo de nitrogênio, mas para isso eu tenho que ter o quê? Um complexo enzimático, que é a nitrogenase, que é composto de 2 enzimas, que está presente em algumas bactérias e em alguns organismos do solo. Isso aí, pessoal, sensacional, sensacional ver uma pessoa tão preparada a falar deste tema, né, do vulcanismo, da evolução, e contestar isso que às vezes na internet é tão difundido como mentira. Como que pode a vida, como nascer ou fazer isso dentro de um vulcão? As pessoas hoje acreditam nesse absurdo, mas não acreditam nesses dados científicos que você acabou de ver. E o professor Kelson Mota é referência, ele que é PhD em Físico-Química na Universidade Federal do Amazonas, né, comanda um grande laboratório lá, e é uma das maiores referências que nós temos aí no Brasil e na América Latina nisso. Então, poder ouvir de um profissional da área que faz estudos em Físico-Química a respeito disso, não tem preço, né? Não tem preço. Então, gente, se você gostou desse episódio, não se esqueça, você que está pelo YouTube, de deixar o like, tá? Deixa o joinha aí, se inscreve no canal, e na próxima semana a gente tá de volta, né, Ed? É isso aí, nesse mesmo horário, esteja conosco. Até mais, um abraço.